Então, boa noite a todos, bem-vindos ao encontro com o Evangelho desta noite. E vamos iniciando esse encontro tão gostoso, fazendo já a nossa conexão mental com Jesus, com Deus, com os benfeitores amigos, buscando na nossa oração essa ligação com toda a espiritualidade presente, que se encontra em cada lar, trazendo para cada um de nós a força, o amor, essas vibrações que nos fazem tão bem. Nós te agradecemos, Pai, pela vida, agradecemos a Jesus, o comando tão sábio do nosso planeta. Agradecemos as oportunidades que estamos tendo de aprendizado, de renovação e de trabalho. E pedimos, Jesus, que nessa noite derrame as suas bênçãos sobre cada um de nós, para que possamos nos fortalecer nesse propósito de compreendermos os seus ensinamentos e principalmente na força e na coragem de colocarmos em prática, de fazermos aquela viagem interior, de nos reconhecermos filhos de Deus, com as nossas deficiências, com as dificuldades, mas que possamos também enxergar todas essas potencialidades do bem que trazemos e assim colocarmos a seu serviço, Jesus. Que nessa noite as nossas mentes possam ser clareadas, para que tenhamos condições de compreendermos, de assimilarmos o conteúdo de hoje. Te pedimos, Jesus, que envolva o Mário, para que ele seja inspirado nessa noite, para que ele consiga passar para nós o fruto do seu trabalho, da sua pesquisa, e que todos juntos, Senhor, possamos entrar nessa sintonia única, nessa disposição de aprendermos para melhor servi-los. Que em teu nome, Jesus, em nome dos benfeitores, em nome de Deus, do nosso querido Pai João José de Oliveira, que comanda com tanto amor o nosso querido Selfie, nós pedimos permissão para iniciarmos o encontro com o Evangelho desta noite. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Eu ia continuar com as marcas do Cristo, que tem algumas outras partes aí, mas fica para outro dia, porque essa semana passada, eu precisei fazer um estudo no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e eu achei muito oportuno, nos dias de hoje, esse assunto ser bem divulgado. O capítulo 5 é o capítulo onde Kardec juntou várias bem-aventuranças. Bem-aventurados os que sofrem, os que choram, os que têm fome e sede de justiça, tem várias. E ele deu o nome de bem-aventurados os aflitos. Isso até é um ponto de discórdia com outras doutrinas, que dizem que o Espiritismo ficou mexendo nos evangelhos de Jesus. Não é verdade. Jesus citou várias bem-aventuranças e foi comentando cada uma. O que Kardec fez foi juntar as que tinham o mesmo pano de fundo, né? No caso, as aflições da vida, né? E ele deu o nome de bem-aventurados os aflitos. Quem são os aflitos? Os que choram, como disse Jesus, os que têm fome e sede de justiça, como Jesus, etc. Então, só para esclarecer, porque as pessoas às vezes criticam o Espiritismo e não sabem exatamente a razão, né, o racional que Kardec usou para formatar daquele jeito que nós conhecemos o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele não tira nada dos Evangelhos de Jesus, mas está codificado em ordem de assunto. Isso é importante saber, porque às vezes o espírita recebe uma observação contrária, uma crítica, e não sabe
exatamente se posicionar. Então, Kardec, ou melhor, o professor Rivaio, como pedagogo que era, ele tinha toda uma pedagogia para preparar os assuntos de forma que o leitor, ou estudioso, como nós, né, pudesse interpretar ali de maneira mais fácil. Então, essa é a razão de ter essa pequena diferença na declaração do Sermão do Monte de Jesus e no estudo que Kardec faz com auxílio dos espíritos, comentando, então, cada bem-aventurança. E que fica muito fácil entender quando os espíritos nos ajudam a compreendê-las, né? Então, o que nós aprendemos dessa lição, especificamente no item 14, que é o do momento, no capítulo 5, o item 14 trata do suicídio e da loucura. São temas que até os espíritas fogem de poder conversar, refletir, meditar, expor, né? Fazer uma exposição. Mas precisamos ter os olhos da compreensão, porque Kardec deu o título O Suicídio e a Loucura. Porque as revelações espíritas dos anos 2000 para cá, todas tratam do vazio existencial da humanidade, do caminho para um nada que os jovens e até alguns adultos e já idosos mergulharam nas suas vidas, vivendo o aqui e o agora e esquecendo que a vida verdadeira é a espiritual. E com o passar dos anos, os encantos da matéria vão perdendo o valor e fica então o vazio. O que eu fiz na minha vida? Então, é por esse lado que nós vamos mergulhar nesse ensino codificado por Kardec. Nós encontramos na vida pessoas calmas, pessoas resignadas, pessoas compreensivas, pessoas que estão sempre prontas para ouvir, pessoas que, por mais dor e sofrimento que carregam consigo, conseguem ainda manter a serenidade, a calma e, sobretudo, a resignação. De outro lado, nós também encontramos na vida pessoas revoltadas, pessoas incrédulas, pessoas que veem os males que lhe acontecem por culpa dos outros. Quantos filhos nos dizem, por culpa do meu pai, por culpa da minha mãe? Será? Quantas pessoas dizem, eu queria ter nascido na Dinamarca, aqui não é um país. Mas se estamos no Brasil, se estamos em São Paulo, se estamos na América do Sul, algum propósito de Deus existe para isso. As pessoas resignadas, as pessoas que compreendem, que buscam Deus, não questionam isso. Mas aquelas insatisfeitas com a família, até com a família, acham que estão em família errada. Queria ser filho de tal e tal pessoa. Queria ser irmão de fulano, ciclano. Será que o problema está na outra pessoa? Será que o problema está na tua casa, no teu trabalho? Será que o problema está na outra pessoa, no teu país? Se nós considerarmos que tudo que existe é criação de Deus, eu rejeitar qualquer situação de vida que tenho, eu estarei rejeitando com o Criador. Porque Ele permite que eu esteja como estou. Porque foi isso que eu desenvolvi e por isso que eu cheguei. Então, as pessoas resignadas compreendem. Aquelas revoltadas, incrédulas, e às vezes até se dizem
ateu. Porque Deus esqueceu dela. Porque é um coitadinho no mundo. Não. Todos nós somos criados por Deus da mesma forma, do mesmo jeito e com o mesmo objetivo: amarmos. Ele nos criou por amor, para amarmos. Então, a pessoa que compreende, que é resignada, é a grande diferença que tem para aquela que é incompreensível. Sócrates dizia assim: o verdadeiro filósofo é aquele que vive a vida olhando para a vida metafísica, a vida espiritual como nós conhecemos pela codificação de Kardec. Sócrates chamava de vida metafísica, além da matéria. E muitos filósofos também. Até hoje é o termo usado em filosofia metafísica, aquilo que está além do plano material. Então ele dizia isso, já era um ensinamento. Essa é uma verdade que Jesus trouxe depois, quando fala com Nicodemos, quando diz que João, o evangelista, fora em outra vida Elias. É isso que a codificação que Kardec elaborou, revelada pelo Espírito Verdade com os seus auxiliares, é isso também que vem nos falar. Então, a resignação é compreender. Compreender que cada um de nós tem as suas vivências já realizadas, com consequências na vida atual, e tem as suas vivências atuais que impactarão nas vivências futuras. E o que quer dizer isso? Quer dizer que eu sou responsável pelo que sou. Eu, em vidas anteriores, construir essa vida de hoje. E quando as pessoas olham o Chico, por exemplo, ou o Divaldo, ele é assim porque não tem problemas. Até no tribunal o Chico foi chamado por ter roubado direitos autorais. A família de Humberto de Campos entrou com um processo querendo os direitos sobre o livro assinado por Humberto de Campos, alegando que Chico era um matuto do interior de Minas, incapaz de elaborar uma obra daquela. Depois, Humberto de Campos, para acabar com o problema, adotou o pseudônimo de Irmão X. E continuou passando as revelações através do Chico. Mas o Chico sempre disse: a obra não é minha. O autor é o espírito tal, ou tal, ou tal. Eu sou o instrumento que ele usa para passar a sua obra. Então, quando se descobre, através da resignação, começamos a desenvolver em nós a serenidade. Então, já descobrimos agora, com essa revelação, que as pessoas serenas são aquelas que compreendem a sua vida. Que a sua vida está acontecendo como está acontecendo, primeiro porque o Pai, o Criador, Deus, a inteligência suprema, assim permitiu. Segundo, permitiu por quê? Porque é o que eu mereço. E eu mereço por quê? Porque assim eu construí. Esse é o racional. Essa é a fé raciocinada que Kardec codifica para nós. Que o Espírito Verdade revela. A compreensão tem que vir pela razão. Leon Denis diz: enquanto a tua razão não aprovar, você não aprenderá. E não aprendendo, não pratica. Então, eu preciso pensar
Se Deus é soberanamente justo e bom, misericordioso, amor na capacidade máxima do que significa que nós ainda não compreendemos. O mais perto do amor que o ser humano conhece é aquele da mãe com o filho. Esse é o amor maior que nós conhecemos entre nós. Não conseguimos imaginar o que é o amor de Jesus. Tão pouco o do Criador. Então ele nos oferece a oportunidade de voltarmos à carne para aprendermos alguma coisa. Então a dor e o sofrimento, que são leis para mundo de prova e expiação, são necessárias para despertar em nós o aprendizado do caminho que nos leva ao amor. Então, uma vez compreendendo o porquê eu vivo, o porquê eu passo essa ou aquela situação, eu conquisto a serenidade. Logo, serenidade é uma conquista. E pela filosofia espírita nós aprendemos aquilo que aprendemos como atributos do espírito são as conquistas que nós fazemos. Nós temos em nós espírito, não no corpo físico, em espírito, latente, pronto para nós fazermos brilhar muitos atributos. Nós precisamos fazer brilhar. Nós precisamos conquistar esses atributos. Um deles chama-se serenidade. Serenidade que vem através da compreensão. Então, se eu conquisto a serenidade, eu como ser, serei mais calmo, mais tranquilo. E ao me tornar mais calmo e mais tranquilo, eu protegerei melhor os meus caminhos. Eu vou enxergar o problema antes dele se aproximar de mim. Querem ver um exemplo? O Divaldo. Certa vez ouvi o Divaldo dizer assim: não me permito ouvir palavrão. Não é falar. Não me permito ouvir palavrão. Por que ele não se permite? Porque é um padrão vibratório muito pesado, muito baixo, muito inferior, e vai contaminá-lo. Porque ele sabe que ele também, na carne, pode ceder às tentações. Jesus já nos ensinou isso através da oração mais completa que temos, codificada no Evangelho segundo o Espiritismo como oração dominical, o Pai Nosso. Então, livra-nos do mal. Ele se protege, não, olha, melhore o seu vocabulário. Porque senão eu tenho chance de ceder, de entrar na mesma faixa vibratória. Então a serenidade te protege. Se você está sereno e tranquilo, você vai enxergar os movimentos, as falas, as pessoas, os ambientes, o filme, o livro, a música, e vai distanciar-se disso, para não ceder, para não cair. Então a serenidade traz proteção. Assim nos ensina os espíritos. O espírito foi um que deu essa mensagem, que eu não lembro agora, acho que foi Erasto, eu não lembro. Então, serenidade protege. Eu não quero proteção. Eu não tenho só que ligar para o meu, né? Até parece que nós temos telefone. Eu não tenho só que buscar o meu mentor para me proteger. Eu não tenho só que buscar o Pai João para me proteger. Eu não tenho só que buscar o mentor do trabalho ou da turma de aula que eu participo para me proteger. Eu também tenho responsabilidade em me proteger. E eu estou dando a forma.
que eu também aprendi com os espíritos: serenidade. Mas não se chega à serenidade sem resignação, sem compreender por que as coisas acontecem na sua vida, na minha vida, na vida de cada um. Sem essa proteção, sem a serenidade, nós temos uma chance muito grande, mas muito grande mesmo, de cairmos em caminhos que nos levam à depressão. Todos nós. Nenhum de nós está livre de cair num caminho desse. Há muitas obras espíritas, pessoas que aqui passaram pela Terra, até com um alto grau de espiritualização, de conhecimento do Evangelho, de práticas caridosas, que caíram nessa malha chamada depressão. Não são todos os casos iguais, mas os espíritos nos dizem que sem a serenidade te protegendo para você não cair em caminhos errados, como diz o Divaldo, do palavrão, por exemplo, podemos cair na depressão. Mas como que eu vou cair na depressão? Pode cair porque a sua razão começa a vacilar. Você começa a dizer assim: vou abandonar o espiritismo porque eu não consigo viver o que a doutrina diz para viver. Pois o Jacques Conchon disse uma vez: o espiritismo é para quem não sabe viver. Precisa do espiritismo para ter mais esclarecimentos sobre os evangelhos, sobre o Pai misericordioso que é Deus e que vai sempre nos perdoar, sempre nos dar outra chance. Mas as chances, às vezes, podem ser na dor e no sofrimento. Pode ser na depressão. Quem já passou por depressão, quem já viu entes queridos mergulharem na depressão, sabem quão cruel é ver um ser humano vivo, está encarnado, mas não está. Não tem domínio sobre si mesmo. Não consegue pensar, fazer uma prece, não consegue ler uma linha do Evangelho. Não tem concentração. Não tem fome. Vive sentado olhando para o nada. E cada vez mais aprofundando o grau depressivo. É triste. E vem os médicos, e vem os remédios, e poucas pessoas compreendem. Lembro de ter ouvido muito que depressão era uma bobagem. Era carência. Gente, depressão é coisa muito séria. E ela vem por um desarranjo aqui dentro. Geralmente você carrega alguma culpa. Mas que o Pai já perdoou, que Jesus já aceitou aquilo que você fez. Mas você não. Geralmente é dessa culpa mal resolvida que se mergulha na depressão. O Espiritismo tem agido tanto, mas nós temos falado pouco. Por isso, hoje, estamos mergulhando nesse assunto e como evitar adentrar nesse assunto, chamado depressão. Por quê? Porque a depressão é só a porta de entrada. A depressão pode levar a caminhos mais delicados. Ter uma vida vegetativa. Mergulhar na loucura. Pessoas perdem a senilidade, ficam senil, ficam doentes da mente. Isso agrava mais.
Na casa onde eu estudei, as escolas aprendizes, que era da Aliança, nós tivemos um caso de desobsessão que durou uns 3 anos, porque a pessoa passou por todos esses sintomas e não conseguia sair. Foi um caso muito delicado. A psiquiatria já desenganava, não tinha solução. Mas aquela casinha pequenininha, humildezinha, com trabalhadores devotados, com a espiritualidade maravilhosa que tem, foi lentamente. E a pessoa também foi querendo melhorar. Sabe como uma pessoa vive 2, 3 anos, eu não lembro mais. Toda sexta-feira, na assistência espiritual do P3M. Toda sexta-feira. E ouvindo um trabalho que existia, que tem ainda na casa, chamado Evangelho Aberto. Foram os 2 medicamentos que devolveram aquela criatura à vida. Mas ela já não tinha mais os mesmos movimentos, porque é complexo, a mente humana é muito complexa, não conhecemos nada. Mesmo o mais alto psiquiatra, o mais alto médico, conhece o que as leis da matéria permitem conhecer. Bezerra de Menezes tinha um filho considerado deficiente mental. E ele, se tem alguém que se liga em Maria, é um Bezerra de Menezes. Impressionante, é só ver as psicofonias que vêm dele quando ele fala de Maria. Parece que nós estamos lá naquele ambiente de rosas e anjos e mais anjos, e Maria. Tamanha a sintonia dele com ela. O filho dele era considerado louco. Ele escreveu um livro chamado Idiotia e Loucura. O filho não era louco. Felizmente, ele desenvolveu o trabalho dele pela FEB, Federação Espírita Brasileira, que ainda era no Rio de Janeiro a sede, hoje é Brasília. E ele descobriu que o filho tinha um obsessor que não era mais um obsessor. Era uma simbiose do filho com o espírito. Os dois, em espírito, viviam colados, uma simbiose. É quase um dentro do outro de tanta ligação. Pois Bezerra foi ao trabalho de desobsessão da FEB e conversou com a entidade. A entidade falou: se você me separar dele, ele vai morrer. Porque ele depende das minhas energias e eu dependo das energias dele. Isso é simbiose. Infelizmente, para o mal. Tem a simbiose para o bem. Chico e Emmanuel tinham uma simbiose para o bem. Uma ligação, uma harmonia perfeita. Pois Bezerra doutrinou a entidade. Bezerra orou, mas orou tão fervorosamente que a entidade obsessora foi às lágrimas. Pediu perdão a Bezerra e disse: vou me afastar dele para sempre, mas ele não sobreviverá. Porque Bezerra não enxergava só a vida na matéria, ele enxergava além. Esse é um caso de idiotia tido pela ciência, mas que nós, na doutrina espírita, conhecemos como obsessão. Terminou os trabalhos na federação, foi para casa, a esposa gritou: corra, acho que ele vai morrer. Ele chegou no filho, ainda teve tempo de conversar, e o filho agradeceu.
mesmo desencarnando, porque ele estaria livre por toda a eternidade. Então, a loucura pode levar a caminhos muito mais sérios do que nós pensamos. Por isso, a serenidade, antes de decidir, antes de falar. E a serenidade começa compreendendo por que você tem a vida que tem. Agora, se não cair nas malhas da loucura, que é grave, a depressão também pode levar a um caminho fatal do suicídio, que também pode ser evitado se voltar lá para trás e buscar a compreensão da sua vida. De como ser feliz dentro da vida que tem. Então, como essa coisa fermenta dentro de nós? São as contrariedades que nós vamos colocando no nosso pensamento. Jesus não disse para vigiar os pensamentos? Porque se colocarmos esses pensamentos de culpa, de medo, de pavor de ter medo, estamos criando uma perturbação psíquica, uma perturbação mental. Porque do psiquismo vai irradiar mente, emoção e espírito. Então nós podemos entrar numa perturbação psíquica, emocional e espiritual, que era o caso da pessoa que eu falei, 2 ou 3 anos de assistência espiritual, a mesma assistência espiritual, até ela se reerguer. É delicado, não alimentemos esses pensamentos da culpa, do medo, porque essa perturbação psíquica, ela gera força, ela movimenta energias, ela coloca forças. E aí sim, você vai dizer, não consigo enfrentar os problemas. Não consigo enfrentar as contrariedades da minha vida. Mas consegue. Tanto consegue que Deus permitiu que você tivesse as contrariedades. Como consegue? Com serenidade, com resignação, compreendendo que é melhor estar numa família destrambelhada do que largado num deserto, por exemplo. Sem família, sem amigos, sem ninguém. A perturbação psíquica, então liberando essas forças íntimas, vai nos afundar cada vez mais. Cada vez mais. E é isso que nós temos que repensar, rever, esforçar para evitar. Uma coisa que a doutrina espírita explica, esclarece, já desde a primeira aula lá nas escolas espíritas é: as coisas no mundo são como são. Estamos vivendo uma seca pouco normal, mas tem países vivendo chuvas torrenciais pouco normal. O que será que está acontecendo? A doutrina espírita esclarece. O eixo da Terra está mudando. A ciência esclarece. Entre nos sites de física e vão ver os estudos que os físicos modernos fazem, quanto já inclinou o eixo magnético da Terra. E quanto mais vai inclinar. O Polo Norte, que é o eixo central da Terra, não será mais onde é hoje. Por isso desplaca gelo dos lugares. E por isso o clima está mudando em todo o planeta. Não é feitiçaria, não é bruxaria, não é mágica, não é fantasia. A ciência, a física, tem estudos adiantadíssimos sobre o eixo magnético. Então,
A doutrina espírita esclarece, as coisas são como são, o mundo é assim. Tem gente boa, tem gente má. Tem gente que ajuda, tem gente que prejudica. Mas isso também está acabando. Está entrando regeneração, onde os mais violentos não entrarão. Então, tudo progride. Eu vou ficar aqui chorando, lamentando esse governo, aquele governo, essa pessoa, aquela pessoa, ou eu vou fazer o melhor que eu posso dentro do meu tamanho de abrangência? É ajudar a fazer trevas ou ajudar a fazer luz. Tudo nós estamos contribuindo. Então, se a doutrina ensina isso, tudo acontece dentro das leis de Deus. Se o mundo está assim, é porque está dentro das leis de Deus. Mas Deus é mau? Não. Se eu tenho a vida hoje do que eu fiz no passado, o mundo está assim hoje porque a humanidade fez o mundo chegar assim hoje. Há não muito tempo atrás, nós víamos as pessoas mais comportadas, mais educadas, cedendo lugar para mais velhos, para senhoras grávidas. Quantos desses valores já se perderam? A humanidade que criou isso, não foi Deus. Deus não veio aqui e falou, deixa a grávida ficar em pé aí no trem. Não, Deus não vai fazer isso nunca. Quem fez isso? A humanidade. Quem poluiu o Tietê? Não foi Deus, a humanidade. Então, tudo isso é em respeito ao livre-arbítrio que cada ser humano tem e que cada grupo de ser humano tem, cada país tem, cada povo tem. Então, Deus não castiga, Deus não judia. Não, 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 não. A doutrina espírita esclarece que ele é amor, que ele é paz e serenidade. Aceitando Deus como a inteligência máxima, o Senhor de tudo, o Criador do que vemos e também do que não vemos. Alguém já viu algum espírito? Não estou falando perispírito. Nós nem sabemos como é o espírito, porque ele não é matéria. O que é o espírito? Olha quanto falta. Tudo acontece dentro das leis de Deus. Deus é amor. Mas se a humanidade não é amor, vai acontecer coisas que não são de amor, que são do mal, que machucam, matam, roubam. Então, aceitar Deus e separar o que é criação dele e o que é criação humana. Nunca mais nós vamos ter dúvida que Deus existe. Porque todo dia, quando acordamos, abrimos os olhos, nem lembramos que ele deu um ar novinho para nós respirarmos. Muitos nem lembram de agradecer o despertar. Tampouco o adormecer. Tampouco o trabalho. Tampouco a família, os amigos. O planeta é maravilhoso. Então, aceitando Deus, compreenderemos melhor as coisas que estão na nossa vida. Não tem outra forma. É sempre buscando a verdade, que é Deus. Então, a doutrina espírita está nos mostrando o caminho da serenidade. A serenidade não permite a tristeza se aproximar, a melancolia, que também são caminhos sutis que nos levam às profundezas. A serenidade é a força que nos movimenta. É a força que nos faz caminhar para o bem ou para o mal. Para Deus ou para o mal. Para o amor, para a paz ou para a discórdia, a desunião. A serenidade.
É isso que precisa estar vivo em nós. Essa é a força. Então, vamos refletir. Aquilo que me incomoda, o que me incomoda? Vamos tirar os órgãos do sentido dessa conversa íntima de nós conosco mesmo. O que me incomoda? Que lição tem nesse incômodo? Às vezes, eu posso dizer, tal pessoa me incomoda. Mas tal pessoa não te incomoda. Ela está provocando em você um pensar diferente. Tal pessoa me incomoda. Aí você vê a outra pessoa, uma terceira pessoa, dizer, nossa, tal pessoa é tão boa. Aí você vê uma quarta pessoa dizer, nossa, tal pessoa, que exemplo. E você fica com aquele ranço. Então, será que de fato a pessoa te incomoda? Ou será que o que ela te fala te faz mergulhar dentro de si e ver que você não é tão anjo quanto pensa? Será que ela não está te ajudando de uma maneira mais dura, incisiva? Se estivermos serenos, vamos ouvir e compreender. Isso não serve, esquece. Isso serve, vou usar. Mas não qualificar a pessoa, ou melhor, desqualificar a pessoa. Estamos em contato com as pessoas certas, em família, no trabalho. Desculpa, o máximo que vocês merecem de expositor é esse aqui. Então, um pouquinho. Podiam estar junto com o Divaldo. Mas quem manda ser é o que vocês merecem. O que a gente depreende é que estamos com as pessoas certas no momento certo, na hora certa, em todos os dias e todas as horas. Casamos com a pessoa certa. Mesmo que a mãe, a sogra, o sogro, sei lá, quem venha falar, eu avisei que esse casamento não ia dar certo. Isso é uma opinião com base nos órgãos do sentido de quem fala. Não que foi lá nos livros dos processos reencarnatórios e olhou. Isso é pequenez. Isso é falta de caridade até. Então, o que me incomoda? Que lição me traz? Que lição está gritando para mim que eu não estou entendendo? Como aquela professora de biologia que pega no pé porque você não estudou direito, você não aprendeu. É assim, ela não é chata. Ela tem um compromisso. Ela quer passar um aprendizado. A pessoa que cobra de você está sendo instrumento de Deus para te passar um aprendizado que você não quer aprender. Porque você está orgulhoso, está me ofendendo, está me atacando. Não fala assim comigo. E blá, blá, blá. Essas coisas que algumas poucas pessoas têm. Não é o caso de vocês. Nem de dar aula de biologia, eu sei. Todo mundo nos ensina alguma coisa. A forma, às vezes, que nos ensina é dura. Mas é o que precisamos para acordar, porque de uma forma sutil não aprendemos. Então precisamos, às vezes, de um chacoalhão, de um choque. Hoje em dia não tem isso. Mas quando eu estudei no grupo escolar, os professores tinham uma régua grande, que eu nem sei para que aquela régua tão grande, era para acertar os alunos. Que violência, né? Mas era o que eu precisava. Vocês que vieram todos aí dos anos 90 para cá, não tem nada disso. Mas a gente tinha. Então, está querendo te ensinar, está querendo te ajudar. Pode parecer que está querendo brigar com você, te menosprezar, te humilhar. Esqueça isso. Você vai desencarnar um dia e esse formato aqui vai se perder
como tantos outros que nós já perdemos, que já tivemos. Alguém se lembra aí em qual caverna habitou, morou? Alguém se lembra aí das árvores que pulava de galho em galho? Dos leões que matou? Então, a gente esquece. Deixa falar, é ele que está falando. Mas o que tem nas entrelinhas que eu preciso aprender? Esse é o segredo, porque uma vez aprendido, os relacionamentos se separam. Há relacionamentos que ficam e há aqueles que se aproximam e se vão. Voltam a se aproximar, voltam a separar. Porque são os aprendizados, você contribui e ele contribui com você. É a doação inconsciente, mas ela existe. Agora, se você tiver dificuldade mesmo, diante do problema, diante da pessoa, isso pode acontecer. Há situações que são complicadas. Sabe-se lá o que nós fizemos em vidas passadas para ser tão difícil nessa. Mas se for muito difícil, procure o self. Tem canais abertos como esse. Tem tantas coisas já gravadas, tem palestras que a casa faz semanalmente. Cada dia um diferente, porque cada um tem um jeito diferente de focar. Tem esse encontro. Porque são sementinhas que são jogadas para que essa dificuldade diminua. Como que a dificuldade vai diminuir? Quando nós tivermos força, compreensão, coragem. Quando nós fortalecermos a nós mesmos. Fortalecer o quê? Primeiro, aqui, o mental, o psíquico. Com um pensamento firme, como o Divaldo, que não aceita ouvir palavrão, ele está sempre sereno. Então a casa vai colocando essas sementinhas que não são de nenhum expositor. Elas foram trazidas por Jesus. Atos dos Apóstolos reforçaram os ensinos de Jesus e a codificação de Allan Kardec permite compreender melhor. E para facilitar ainda, só o Chico foram mais de 500 livros psicografados. Tudo isso ajuda a fortalecer aqui dentro. Primeiro aqui dentro. Para escolher o caminho. Para antecipadamente ver, isso vai dar problema, vou cair em buraco, para eu separar os caminhos. E percorrer o caminho que me deixa forte e seguro. Se alguém tiver alguma dúvida, aproveite, porque é o assunto do momento. As pessoas estão perdendo a razão, as pessoas estão se violentando, estão violentando outras pessoas por palavras, por atitudes. As pessoas estão se matando por coisas que desconhecem, se degladiando por política, por religião. Não compreendem o que acontece. Como é que você pode semear a discórdia mais do que já está? Nós devemos orar para o esclarecimento, para a concórdia, para que as pessoas se harmonizem, se respeitem, se compreendam. Esse é o momento. Cuidado. Percebam se a pessoa está meio para baixo. Aproximem. O selfie tem bastante comentário já gravado, tem até aulas, tem assuntos que podem interessar. É um canal muito rico de mensagens, de informações, de ensinamentos, de consolo. Hoje o objetivo foi querer abrir os olhos para essa doença invisível que afeta o psiquismo e ninguém percebe. Nem quem está afetado, nem quem convive junto. E como o cenário que se aproxima
vai exigir muito. Disse Dr. Bezerra, através da psicofonia do Divaldo, a depressão vai aumentar e outras situações também aumentarão. O Self está abrindo esse canal para ajudar. E amanhã, tomara, né, daqui a alguns meses, reabra essa assistência para poder receber as pessoas, porque presencialmente os plantonistas é mais fácil atingir, né? E a pessoa também se sentir acolhida. Né? Virtualmente, fica mais as palavras, ficam os ensinos, ficam as lições, mas o presencial parece que há um aconchego maior, né? Tomara que isso aconteça em breve, porque é previsto que muita gente vai passar por esses caminhos. Vamos ver se todos nós conseguimos ajudar de alguma forma. Obrigado a todos. Boa noite. Nós vamos refletindo, né, nessas questões de hoje, buscando, então, essa serenidade, conquistar essa serenidade, uma qualidade que todos nós trazemos em germe, e que com o nosso esforço ela vai se desenvolvendo cada vez mais. Pai querido, nós te agradecemos esses momentos de reflexão, que possamos cada vez mais nos conscientizarmos da nossa responsabilidade diante de tudo que acontece conosco. Essa existência, uma oportunidade bendita de aprendizado, de reeducação, de reparação. Que nós possamos também aprender a sermos gratos. E sendo gratos e serenos, com certeza, nós aprenderemos a tomarmos decisões mais adequadas e assim irmos errando cada vez menos. Que Deus, nosso Pai, derrame sobre toda a humanidade a luz do entendimento. Que todos possam despertar para a necessidade dessa conexão com o divino, buscando esse amparo para que possamos nos resignar e nos fortalecer, sentindo que somos fortes e que estamos amparados para enfrentar os desafios da vida, nunca como castigo, mas sim como oportunidades de reajuste e de superação. Então, Jesus querido, agora te pedimos, envolva os corações do planeta em fé, em confiança, que todos os credos religiosos, que todas as filosofias possam despertar no ser humano essa necessidade da religação com o Pai, essa necessidade que temos de saber que juntos nós podemos mais, de refletirmos, de nos colocarmos no lugar do outro, de sermos fraternos, de não julgarmos, mas sim de acolhermos. Como estamos sendo acolhidos nesse instante por essa espiritualidade amiga, que conhece as nossas necessidades. Que possamos assim, Senhor, despertar. E que todos tenham, Senhor, condições disso. Essa culpa, como foi dita, tantas vezes está no nosso inconsciente e que fica martelando, dizendo que não somos merecedores, de que não somos capazes.
Mas se Deus nos perdoou, se Jesus diz vá e não peques mais, é porque o que passou não importa mais. O que interessa é aquilo que todos nós podemos fazer. Então vamos enxergar esse diamante bruto que somos nós. E que vamos assim, com a nossa vontade, nos lapidando. E sentindo essa alegria imensa, porque nós temos tantas coisas maravilhosas para desenvolver. E ainda olhamos só as nossas fraquezas e deficiências. Vamos aprender a termos o olhar de Jesus e enxergarmos as potências divinas que somos. Nós somos deuses. Nós também somos Jesus no amanhã. Por isso, nós estamos começando hoje. Que Deus, que Jesus, que os benfeitores amigos continuem nos amparando e nos fortalecendo. Que essas energias vigorosas que estão sendo derramadas sobre cada um de nós nos abasteçam até uma próxima oportunidade. Que assim seja. Graças a Deus.